Boa tarde, queridos alunos do 9º ano do Colégio Objetivo de Nhandeara. A professora Carol, que está aqui. Espero que vocês estejam bem, fazendo as atividades. Eu tenho acompanhado vocês, ok? Pelo YouTube, né? Pelo canal da escola, ando observando as visualizações, assim como a secretaria também. Então, pessoal, é um momento delicado, mas não deixem assim as coisas se acomodarem, não deixem as coisas para depois, façam no dia. Se não teve jeito, se aconteceu alguma coisa, mas não deixa virar uma bola de neve, porque as aulas elas têm uma sequência, como hoje, por exemplo, nós faremos as correções das atividades da aula passada. Aí você não fez, vai ficar só com a resposta. Eu vou pegar a resposta, a prof vai passar a resposta. E você vai aprender o que com isso? Certo? Então, assim, eu espero de verdade que vocês estejam fazendo. Há pessoas que me procuram no privado para tirar dúvida, mas muito pouco, né? Não é um número considerável. Por um lado, se não há dúvida, significa que está todo mundo aprendendo. Né? Há duas hipóteses, ou que está aprendendo tudo ou que não está fazendo, então não tem dúvida. Eu espero que seja a primeira hipótese, né, a correta. Então, continuando lá os nossos estudos sobre o conto, tá? Só para relembrá-los aí que algumas pessoas tiveram algumas dúvidas em relação à estruturação do conto, ele é muito parecido com um romance, né, com uma narrativa de romance. A diferença é que o tempo dele é restrito, as personagens também, né, e ele é menor, ele é curto. Ele não é um texto muito longo, muito extenso, onde passa-se meses, anos. Não é assim que acontece. A característica do conto é um desenvolvimento, uma única trama, que envolva ali poucas personagens num espaço definido. Então não há muitas mudanças, tem que ter um conflito, que é o ponto mais alto de tensão, encaminhado para um desfecho. Tudo bem? Então aqui vocês têm a explicação, né, da estrutura clássica dos contos, que é a situação inicial, o aparecimento do conflito, que é aquele ponto mais alto de tensão, a ação, né, que é a parte que reúne os principais fatos da história. Nós temos ali o início da ação, o clímax, o declínio e o desfecho. Então aí nós vamos agora para a correção da questão 16. Nós estamos falando sobre um cinturão. O ideal é que as atividades fossem, por exemplo, o cinturão e todas as atividades fossem feitas de uma só vez. Só que como às vezes são muitas perguntas, muitas páginas sobre o mesmo texto, eu estou dividindo para não sobrecarregá-los, tá? Eu estou tentando fazer assim para não sobrecarregá-los, mas eu preferia que estivéssemos fazendo assim, um texto, todas as perguntas sobre aquele texto. Eu acho que quebra-se um pouco, né, do fluxo ali do pensamento, da reflexão sobre o que está sendo trabalhado. Mas enfim, vamos assim por enquanto. Então, ali na questão 16, estejam com a apostila todos os textos em mãos, tá bom? Na página 60. Você já aprendeu no 6º ano a estrutura clássica do conto. No 6º ano, vocês não trabalhavam com todos os textos, ok? Vocês começaram a trabalhar com todos os textos no 7º ano. Então, aqui subentende-se que começou-se no 6º, mas no 6º vocês não tinham as aulas de literatura. A estrutura clássica do conto. Recorde como ela lendo o box acima. Nos contos modernos, como o de Graciliano Ramos, os autores nem sempre seguem à risca essa estrutura. Então, vamos lá. Aqui, você teria que discutir, né, até que ponto o conto segue a estrutura convencional, que é essa aqui do box. Identificar os itens a seguir. Então, aqui, qual é a situação inicial do conto? Né? A situação é que abrange os 2 parágrafos iniciais. Então, os 2 parágrafos iniciais, ele vai trazer um apanhado geral
para introduzir o leitor dentro da história, né? O conflito, onde ocorre? Ocorre com o desaparecimento do cinturão. É quando surge já está sendo encaminhada a história para um problema. Então, desapareceu o cinturão, é um problema. A Chapeuzinho encontrou o lobo, né? É um problema. É um exemplo, né, que eu estou dando da Chapeuzinho. No terceiro parágrafo, quando o pai, segundo o texto, ficou rosnando uma exigência, o cinturão, certo? Qual é o clímax, que é o ponto alto maior de tensão? Transcorre do 13º ao 16º parágrafos, quando o pai bate no narrador com um chicote. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo da Chapeuzinho, porque é uma história, é um conto, onde é muito clara, é muito bem pontuada essa questão de conflito e clímax. Por exemplo, quando ela vai levar doces para a vovó, ela vai para colher flores e tal, ela se depara com o lobo. Ali surge o primeiro conflito. Só que o maior ponto de tensão é quando ela chega na casa da vovó e é o lobo que está lá. E ela fala, mas que orelhas grandes você tem, mas que boca grande você tem, é para te comer. Aí é o clímax, que é aquela situação onde você fica, ai meu Deus, será que vai acontecer? É o clímax. Aí chega o caçador, mata o lobo, salva a vovó. Encaminhamento para o desfecho, certo? Espero que vocês tenham entendido. Então, o clímax, ele ocorre do 13º ao 16º parágrafos, quando o pai bate no narrador com um chicote. O desfecho ocorre nos 4 últimos parágrafos, depois que o pai solta a criança, que aí é quando a história encaminha-se para o final. Observe a linguagem do conto. Então, assim, aqui, pessoal, 17ª questão, vocês já estão habituados com esse tipo de pergunta. Este livro, ele traz sempre esse tipo de pergunta no final de todo o estudo de gênero textual. Esse livro, ele trabalha com gêneros textuais e é muito importante essas últimas atividades sempre que aparecem para verificar se o gênero ficou bem aprendido. Então, aqui, que tipo de variedade linguística foi empregada? Lá no conto, qual foi a variedade linguística que foi empregada? Próxima da norma padrão, certo? Norma culta. Vocês não viram ali traços de oralidade. Que tempos verbais predominam lá no conto? O pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Então, como eu estou contando ações que já passaram, já sucederam, eu uso os passados. Vai depender da circunstância, se vai ser o perfeito ou o imperfeito, porque ambos são passados, mas denotam ações diferentes. Aqui, qual é a finalidade do gênero conto, né? Aqui é do conto de um modo geral, não do conto em específico que estava, né, em estudo. Então, a finalidade é em entreter o leitor, né? Provocar reflexões, emocionar, proporcionar prazer. Então, você pode ler um conto para você refletir sobre ele, para você se emocionar. Então, há várias situações onde você pode conseguir com a leitura de um conto. Perfil dos interlocutores. Então, o perfil dos interlocutores vai ser quem vai se interessar pela leitura, né? Então, um escritor, né, pode se interessar. Qualquer pessoa que escreva conto. Então, pessoas interessadas em contos, né, leitores em geral. Qual é o suporte, veículo, onde você pode encontrar contos? Você pode encontrar em livros, revistas, jornais, sites. Geralmente, qual é o tema trabalhado em um conto? São assuntos variados, não tem um tema em específico. Você pode tratar de qualquer tema dentro de um conto, relacionados com a vida humana. Qual a estrutura de um conto? Esse aqui é muito importante, porque assim, para você escrever, você tem que saber a estrutura. É uma narrativa curta, como eu já havia falado, condensada, com poucas personagens, não pode ter ali 8, 10 personagens, não pode, porque aí você não vai ter como desenvolver história para tudo isso, porque é uma história curta.
poucas ações e tempo e espaço reduzidos. Então, é um tempo que ele acontece, por exemplo, em algumas horas, em um dia. Não é algo que vai levar semanas, um ano. Isso já é outro tipo de texto. Tradicionalmente, o enredo tem a seguinte estrutura: introdução, conflito, clímax e desfecho, que é o que nós vimos na página anterior, certo? A linguagem, bom, nós podemos usar uma variedade de acordo com a norma padrão, mas também podemos variar dependendo do perfil do narrador e das personagens. Vai depender da trama, de como você vai precisar usar essa linguagem para casar com a personagem. Os verbos são empregados com frequência no pretérito perfeito e imperfeito do indicativo, né? Porque você vai narrar ações que já se passaram e não que estão acontecendo ali naquele momento. Aí a nossa correção, ela vai para a página 64, tá? Porque a 62 e 63 era de produção, era o planejamento, tá? Que vocês vão ter que ir guardando todas essas produções, ok? Para depois entregar assim que nós retornarmos. Aí aqui nós temos, ó, para escrever com expressividade, que é bem legal também, o discurso indireto livre. Então, aqui vamos ler. Minha mãe, José Bahia, Amaro, Sinhá Leopoldina, o moleque, os cachorros da fazenda abandonaram-me. Aperto na garganta, a casa a girar, o meu corpo a cair. Lento, voando, abelhas de todos os cortiços enchendo-me os ouvidos. E nesse zum-zum, a pergunta medonha. Náusea, sono, onde estava o cinturão? Dormir muito, atrás de caixões, livre do martírio. No trecho é possível identificar mais de uma voz. Vocês podem perceber que aqui, entre a voz do narrador, permeia a voz da personagem. Então, reconheça nele a voz do narrador adulto. Então, a nosso ver, ela vai do início até a frase náusea, sono. Ela vai do início até, vamos achar aqui, náusea, sono. Então, do minha mãe até náusea, sono, nós enxergamos como a voz do narrador adulto. Depois, a voz do pai do narrador está na pergunta: onde estava o cinturão? Onde estava o cinturão? Certo? E pensamentos do narrador quando menino. Aí vocês terão ali como pensamento dele ainda menino: dormir muito, atrás de caixões, livre do martírio. Certo? Espero que vocês tenham conseguido identificar essas falas dentro de um único trecho, as falas do narrador quando menino, do narrador adulto e do pai do narrador. Um único texto, muitas vozes. Depois, há no texto travessões para indicar discurso direto, a fala das personagens. Gente, discurso direto, todos sabem que é quando o personagem fala. Por exemplo, você vai sair? Né? Eu fiz uma pergunta, discurso direto. É diferente de falar assim: a Gisele perguntou se você vai. Gisele falou, você vai sair? Ou Gisele perguntou se ia sair. Aí eu passei por indireto, porque eu estou falando o que uma pessoa disse, estou contando. Então, não tem travessões para indicar o discurso direto. Como vocês podem observar, não há separação aqui por travessão. Verbos de sende para indicar em discurso indireto o que a personagem estava falando ou pensando. Então também não tem. Mudança no tempo verbal em alguma das falas das personagens? Sim. O pai dizia: onde está o cinturão? Mas na frase, o presente passou para o discurso indireto. Estava, né? Como é próprio do discurso indireto. Então, você pega aqui, onde está, né? Você tem aí, depois estava, que você passou para o imperfeito. Então, houve sim uma mudança no tempo verbal, do presente para o imperfeito.
ok? Aí aqui vocês tinham algumas explicações que creio já foram faladas na aula passada, o discurso direto, indireto, indireto livre, certo? Também já foi explicado para vocês o verbo dissende, que são falou, gritou, pensou, certo? Que são verbos de ação. E assim na página 65 a gente encerra a nossa correção. Aí eu vou passar para vocês farão para a próxima aula, que são exercícios aqui, tá? Não é muita coisa, página 66, 67 e 68. E depois da correção nós vamos começar com um novo capítulo, mas ainda sobre o conto. O tempo e o espaço, num texto que eu acho lindo, que é o circo, mas vamos deixar para depois. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido acompanhar, né, bem, produzir bem aí o texto. Façam com capricho, com cautela, prestando atenção na linguagem, na pontuação. Se não está com ideias confusas, né, peça para alguém ler, para ver se está compreensível, porque uma coisa é você achar que está compreensível porque você sabe da história. Outra coisa é o outro entender o que você está falando, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida me chamem no privado. Se for preciso, a gente faz uma chamada de vídeo. Em breve espero poder estar fazendo aí com vocês a aula no Zoom. Ainda não tenho a possibilidade, por conta do meu aparelho, que não tem câmera, o meu computador. Mas em breve estaremos aí tendo esse encontro, se Deus quiser e Ele quer. Tenham uma ótima tarde, uma ótima semana. Beijo no coração e fiquem com Deus.